Olha aí, gente, eu sou o João Luiz Azevedo e eu agora vou ter o prazer, mas muito prazer, de estar recebendo aqui o meu amigo Diogo Bonfim. Eu não sei nem como apresentá-lo, porque ele é ator, ele é humorista, ele é comediante, ele é apresentador de TV. E além de tudo isso, ele ainda faz vários personagens hilários na televisão, no teatro, no dia a dia dele. Enfim, ele arrebenta nos palcos do Brasil com a diretora mais amada do país, que é a Margareth Pinto, né, que vai estar em cartaz. Eu já anuncio, já entrego. Dia 14 de junho, ele vai estar com esse espetáculo da professora mais amada do Brasil no Teatro Barra Point. Tá? E no dia 21 de junho ele vai estar no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande. E ele interpreta também, ele dá vida a dois grandes, ele dá vida, na verdade, a vários personagens. Mas hoje a gente vai destacar dois personagens que eu considero hilários. Um em homenagem a Narcisa Tamborideg e o outro em homenagem ao Milton Cunha. Mas eu quero conversar agora com meu amigo, com meu querido amigo Diogo Bonfim. Boa tarde, Diogo. Que bom te trazer aqui, velho, dentro dessa agenda maluca tua, cara. Boa que privilégio. tarde, João. Conseguimos, viu? Conseguimos. Ajustar as agendas, né? Quero agradecer muito obrigado por você me convidar, por abrir espaço para a cultura, para abrir espaço para tantas pessoas que fazem arte nesse país, que é de extrema importância, né? E é uma honra estar aqui com você, um cara que respira arte, né? Pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso país. Eu costumo pagar bem aos meus entrevistados, por isso que ele fala bem de mim. Mas, enfim. E aí, Diogo, me conta um pouco essa tua história, cara, porque eu te conheço, você já fazendo teatro, já brilhando, mas a vida não começa assim, né? Não mesmo. É muita ralação. Bem, eu me entendo como artista, né? Artista, aquele cara que produz arte desde pequeno, porque eu sempre fui o filho artista. Na minha família não tem ninguém da área da comédia, na área do teatro, tem gente da área da saúde, da área da segurança, mas eu sou o único que vim mordido pelo bichinho da arte, né? E eu sempre fiz teatro na igreja, em lona cultural e tudo mais. E eu sempre fui o representante de turma, o aluno que era pelotão da bandeira, já comecei a entregar a idade, né? Então, assim, sempre fui aquela pessoa que comunicativo, né? Que falo com tudo, falo até sozinho. Eu adoro ler. Quando não tem nada para ler, eu leio bula de remédio para poder ver qual é a composição. Eu gosto de leitura. Eu sou meio louco, né? Então, assim, sempre tive essa facilidade. E quando eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu quero fazer teatro, teve uma época que eu falei que eu queria ser palhaço, queria ser clown. E aí meus pais ficaram preocupados, como qualquer família no Brasil, mas você vai viver de teatro e tal. Eu falei, bem, então eu preciso entregar um diploma para minha mãe, para o meu pai. Depois que eu entregar o diploma, aí eu vou pegar os outros diplomas que eu quero. Aí eu entreguei o diploma de geografia, sou formado em geografia. Falei, bem, agora eu já vou meter um concurso público, que aí ninguém vai precisar ficar mais falando na minha cabeça. Aí eu meti um concurso público e falei, bem, agora eu vou ser feliz. E aí eu fui começar a fazer teatro pelo mundo, por tudo. Já passei por várias cidades e tudo mais. Então, assim, é o meu Rivotril, é o meu clonazepam, o teatro, né? É onde eu me realizo diariamente. E eu fui fisgado pela TV, mas eu sou uma pessoa de teatro, tá? Eu falo isso com o maior orgulho. E é o teatro que me realiza. Toda vez que dá o terceiro sinal e dá aquele friozinho na barriga, eu falo, pronto, agora é a hora, que Deus me proteja e que essas 500 pessoas que estão aqui, elas possam sair daqui felizes. Porque a minha missão, porque ser artista não é profissão, é missão, é fazer o outro rir, né? Então, por mais que às vezes eu esteja extremamente triste, porque eu sou ser humano, eu também tenho uma conta bancária que não é a que eu queria ter, então a gente também tem... Muitas contas a serem pagas, né? Muitas, dia 10 chegando é terrível. Então, assim... pular do dia 5 pro dia 15. Não é, já podia pular pro Natal, pro 13º. Então, assim, eu fico muito aflito também, mas eu falo, agora não é mais o Diogo pessoa física, agora é o Diogo CNPJ. É ele que precisa atuar para poder fazer a alegria dessa galera que está aqui. E por aí eu vou, né, caminhando como qualquer artista nesse país, né, meu filho? Qualquer artista que não tenha Lei Rouanet, que não tenha lei de editais, incentivo, não tem apoio, não tem exatamente. Eu não sou uma raridade, não tem vários. Né? O grupo do não tem, né? só tem coragem e força. É isso aí. E me fala, esse espetáculo da diretora não é o teu primeiro espetáculo teatral? Não, né? já fiz muita coisa, mas eu posso dizer que é o teatro, é o espetáculo que mais me vende, tá? Eu criei a diretora Margareth Pinto, uma invenção minha, da minha cabeça no meio da pandemia. Eu louco. Pegou em alguém?
Ah, observação, né? O humor é observação. Eu ando na rua olhando para todo mundo. Todo mundo eu vejo um personagem. Eu tô aqui nesse local, nesse estúdio, eu olho para as pessoas, eu vejo personagens, né? A forma como se comporta, a forma como se veste, o gestual. Nós somos personagens. Então, o humor vem de uma observação diária. Então, todo mundo que assiste a diretora Margarete Pinto olha para mim e fala assim: gente, é igualzinho minha professora da 5ª série. Gente, é minha tia fulana. E eu já tive, são 3 anos de peça, 3 diretoras Margaretes que foram assistir e falaram: eu sou a verdadeira Margarete. Falei: ai, que bom, cara. Mas é uma observação, o humor é observação. É claro, gente, é uma hipérbole. O humor, ele é uma lente de aumento. Não tem como você fugir. Só que ele retrata a realidade que nós estamos vivendo, né? Então é isso que faz o engraçado. É quando você tá lá e fala: meu Deus, é minha esposa todinha no palco. Aí você cutuca assim o colega do lado: ah lá, sua mãe, olha lá, a quantidade de bolsa que ela anda, é igual sua mãe. E você no palco percebe isso, né? Totalmente, totalmente. As pessoas, as reações, e é isso que vai me dando mais gás, porque é uma peça que tem muito improviso. Tá? Você já assistiu, sabe? Então tem muito improviso e é isso que me dá gás, é o combustível pra gente bombar. E a plateia participa, né? Você faz a plateia participar. Adoro participação, adoro quebrar todas as cortinas, tudo que tem que quebrar, todos os muros. A famosa quarta parede, a quarta parede, tudo que tem que quebrar a gente vai quebrando, tá? Porque assim, eu sou um artista do povo. Eu sou uma pessoa que retrata a realidade do povo, tá? Eu não sou um artista midiático, eu não sou um artista que sai na rua para fazer pose. Não é. Eu sou uma pessoa do povo. Eu retrato a realidade do povo. Porque é o povo que me banca. Tá? Se eu consigo colocar 500 pessoas no Teatro Miguel Falabella, sem ser um global, sem ter um apoio de uma emissora forte, entendeu? É sinal de que é o povo que está comprando essa briga. Tá? Então, assim, eu tenho que representar aquela galera que paga meu boleto. Então, assim, eu faço essa participação porque as pessoas se sentem importantes. E, afinal, elas são importantes. Porque elas estão consumindo cultura. Em uma cidade do Rio de Janeiro que tem tanta coisa acontecendo, ela escolhe na sexta-feira assistir a diretora a uma comédia, é sinal de que ela tem um mínimo de respeito à minha arte. Exatamente. E eu tenho que representá-la, né? E o grande barato, né? Porque, assim, eu particularmente, tenho o maior respeito aos meus professores, logicamente que aos diretores, e você, apesar da brincadeira com a diretora, é um respeito, é uma homenagem àquela diretora ou aos teus professores. Conta um pouco como é que Vários já foram assistir. Isso que eu queria saber. Como é que teus professores te veem no palco? Ah, eles adoram, né? Eles falam: ai, meu Deus do céu, ele é doidinho, né? Eu adoro quando a pessoa fala assim: nossa, o Diogo é doidinho, né? Eu falo: nossa, eu tô atingindo um objetivo, né? Porque não dá para ser normal ser artista, não dá. Fazer arte no nosso país já é um sinal de loucura, de insanidade. Não tem como, tá? Não tem como a gente tirar sarro do transporte público como a gente tira pagando 7 e pouco no metrô. Então é uma insanidade a gente fazer piada disso. 7 muito, né? 7,90. Já 8, né? Então, assim, não tem como. Então a gente tira sarro disso. Sinal que eu sou louco. Então, assim, e os professores, eles observam porque, na verdade, João, o professor, ele é um grande artista. Como que é uma escola? A escola é igualzinho um teatro. Tem um sinal, que é a hora da entrada, a hora do recreio, a hora da saída. É igualzinho o sinal da escola. É igualzinho o sinal do teatro, tá? Vamos ficar quietinho, já pode desligar o celular, agora todo mundo fica quietinho que vai começar a lição. O ator está em cena. Tem o professor, que é o ator, que está dando a lição ali. Porque está todo mundo aprendendo. Não existe peça que você saia sem aprender nada. Nem que seja assim. Por pior que seja. Por pior que seja, nem que seja aquela: meu Deus, isso eu não faço. Isso eu não faço. Mas você aprendeu, tá? E a escola e o teatro, ele ensina, porque ele educa, tá? Ele educa, tanto é que o teatro é a mãe de todas as artes, tá? Então, assim, não tem como isso. É uma ligação muito, muito próxima do teatro e da escola. E quando eu represento a escola dentro de um teatro, eu me sinto um felizardo, porque eu estou falando de 2 vertentes que é a essência para qualquer sociedade. Porque sem educação e sem teatro, sem arte, não tem como a gente sair do buraco. Exatamente. Não tem como. Não tem como não querer. Eu quero uma sociedade melhor. Não investindo em cultura e não investindo em educação, desculpa, você vai nadar e morrer na faixa de areia. Não tem como. Exatamente. Diogo, assim, eu quero trazer para você um assunto que está em voga, está muito falado de ontem para hoje,
né? O programa, inclusive, está sendo gravado hoje, quarta-feira, que dia hoje? Dia 4, né? Dia 4, porque 4, TV é 4 assim, de gente, a gente junho, grava tudo antes, para poder editar, ficar bonito e apresentar na próxima sexta-feira, dia 13. Sexta-feira, né? 13. Sexta-feira 13, até porque a gente não quer estar aqui na sexta-feira 13. Deus é mais. Mas, enfim, eu quero te perguntar sobre a questão do Léo Lins, cara, que é um comediante, um humorista, e ele foi repreendido, foi acusado de crime, enfim. Como é que você vê essa questão do humorista ser condenado a anos de cadeia? Condenado é uma palavra muito forte, a gente já começa por aí, né? Condenar alguém já é muito forte. Só que... Mas foi, né? Foi, exatamente. Então você vê que é uma ação forte. Agora, eu acho, primeiro, tá? Que nós precisamos respeitar qualquer tipo de comunicação. E o humor, ele é um tipo de comunicação, tá? E é aquilo, se eu não curto o João, é só não assistir o programa do João. É isso. Se eu não curto o que o João fala, é só não seguir. É simples, não é obrigado a você assistir, ninguém é obrigado. Se eu te der uma lista de 10 humoristas famosos aqui, eu tenho certeza que você vai falar assim, esse eu gosto, esse eu não vejo no menor graça. Eu nunca vi nada do Léo Lins. Ou seja, humor é identificação. Se ele tem os seus 3 milhões de seguidores, ele tem 3 milhões de brasileiros que se identificam com a realidade dele. Ok. Ele está conseguindo pagar as contas dele e está tudo bem. Ah, Diogo, mas o que ele cometeu é crimes. Diversos crimes são cometidos semanalmente no nosso país e a gente fica anos e anos para ver alguém ser culpado, ser julgado, ser condenado, tá? Então, eu acho o seguinte, enquanto artista, eu, por exemplo, Diogo, eu não sigo o Léo Lins e está tudo bem, está tudo certo. Eu não consumo o tipo de arte que ele faz e está tudo certo. Como tem vários que podem assistir a diretora e falar assim, legal. Achei engraçadinho. Tá tudo bem, é identificação e não me segue e tá tudo jóia, tá? Então, assim, não precisa, gente... Nós estamos vivendo uma época em que a agressividade e o grande tribunal da internet tá fazendo as pessoas enlouquecerem, tá? Enlouquecerem. Se você posta alguma coisa, seja lá o que for ligado a opinião política, a opinião de escola de samba, ao time de futebol, eu vou lá te atacar. O cor da camisa. Não existe isso, gente. Preto, não existe isso, tá? Não existe. Então, assim, eu acho que você tem que respeitar. Mas aí volta o assunto da pergunta anterior. Onde não há investimento em educação e em arte com todas as vertentes, obviamente eu defendo mais o teatro porque é meu poder de fala. Mas nós temos a dança, nós temos a música, a pintura. Se não há investimento nessa área, não tem como abrir a mente da população. Exatamente. É isso. Não sou fã do Léo Lins, não sigo, mas eu acho uma pena o humor ser condenado. Porque amanhã pode ser conosco, né? Pode ser com você. Às vezes você erra numa piada ou você muda. É simples. É só não assistir, é só não seguir, é só não dar atenção para ele e tá tudo bem. Eu, nos anos 90, eu trabalhei e produzi o Costinha, Dercy Gonçalves, Berta Loran. Eu fico imaginando esses humoristas nos dias de hoje, cara. O próprio Sai de Baixo, né? O Sai de Baixo, que eu cresci vendo Sai de Baixo, ele seria altamente julgado hoje na atualidade, tá? E eu acho uma pena, porque senão você acaba tirando o poder de fala do humorista. Trazer humor, eu já falei isso aqui, é uma hipérbole, é uma lente de aumento, tá? Aquilo ali mostra a realidade de uma forma maior, de uma forma ampla. E há quem vá se identificar ou não. É simples. Não curtiu? Só ligar. Existe uma coisa chamada controle remoto. É só trocar de canal. Agora, Diogo, eu te conheci, cara. Você tinha sido convidado para trabalhar no programa da querida Gardênia Cavalcante. Sim, minha madrinha. Ali eu acho que você cresceu muito, né, cara? Porque além de você participar... Em profissão, porque em tamanho continua pequeno. Né? E em determinado momento, além de você participar ali, você apresentou o programa dela. E foi uma honra, né? Conta um pouco dessa relação, como é que você conheceu Gardênia, como é que você chegou ali e como é que você foi convidado para participar e depois até apresentar o programa dela. Sim, foi muito curioso, porque eu fui como convidado para divulgar A Diretoria é uma Comédia. Eu fui no dia 11 de maio de 2022, era uma quarta-feira, a peça estreava na quinta.
E ali eu fui convidado, depois eu encontrei a Gardênia no baile da Narcisa, o baile Ai Que Loucura de Carnaval, que o Bruno Chateaubriand fez. E, inclusive, encontrei diversos amigos, inclusive Tatiana Monteiro, atriz também, né? Aquelazinha que tá por aí. Exato, aquela que tá por aí, né? Também tava lá. E eu estava de Narcisa e a Gardênia veio com a equipe dela. Eu, ai, que Gardênia! E começou a confusão. E ela pediu o microfone, me entrevista e tal. E daqui a pouco ela me chamou no cantinho, falou assim... você é o Bonfim? Eu falei, sou eu mesmo. Ela falou assim, eu preciso falar com você. Você tem meu número? Eu falei, não vou te enganar, não. Apesar de eu nunca ter mandado um oi, eu tenho. Ela falou assim, então me manda a mensagem segunda-feira. Eu mandei, ela me convidou 1, 2, fui mais 30 vezes no programa da Gardênia, como Milton Cunha, como Narcisa, enfim, Seu Ladi, Dercy Gonçalves e tantos outros. E depois nós precisamos conversar. Falei, vamos conversar. E aí rolou uma conversa, rolou um namoro e aí houve um contrato. E eu fiquei lá 1 ano e 4 meses, entrei como humorista produtor, fiz produção, fui o repórter, fui apresentador, e ali a gente aprende muito, porque TV a gente aprende demais. Ao vivo e diário, né? Ao vivo, diário, e eu ganhei, assim, graças a Deus, muitos amigos, tá? E porque eu acho que isso é muito importante no meio que a gente vive, ter os amigos e ter o nosso nome limpo por onde a gente passa. Deixar a porta aberta. Deixar a porta aberta. E também, gente, não adianta a gente subestimar a inteligência de quem está nos assistindo, tá? Essa lente aqui, eu estou falando diretamente com você que está sentado no seu sofá, tá? Me assistindo. É a lente da verdade. E a pessoa de casa sabe quem é de verdade, quem é de mentira, quem está falando, quem está interpretando ou não, tá? Então, isso que traz essa responsabilidade. Você abrir um programa, ficar 1 hora ao vivo, com um ponto eletrônico, o diretor falando com você, e você transmitir, às vezes, como foi na época, o circo que pegou fogo, que ele foi devastado por aquela chuva que teve aqui no Rio, e são uns 3 meses atrás, dando notícias ruins, falando da morte... Crescer e viver. A morte do Lênin Torraca, tantas coisas que eu tive que passar ao vivaço, então isso mostra muita responsabilidade. Fazer TV é muito além de um marketing, é responsabilidade, é ser contra fake news, é mostrar a realidade para a população que está te acompanhando. Isso faz a diferença e o público reconhece. Mas foi uma delícia ficar lá, aprendi muito. Mas você já tinha feito televisão? Então, eu acompanhei a Adriane Galisteu, uma amiga muito querida, acompanhei na rádio, acompanhei em programa de TV, acompanhei na época da gravação da novela O Tempo Não Para. E tá ao lado de Adriane Galisteu, tá ao lado de Babi Xavier. Filho, você quer melhor faculdade? Né? Mulheres que já fizeram ao vivo diversas vezes, que pegam o microfone e dão uma aula. Sai falando. Então, isso faz você aprender, né? Acompanhando a Elisa Lucinda, que tem o poder da palavra. Então, isso faz você aprender. Então, você tá ali nos bastidores com vontade de aprender, porque tem gente que só tá com vontade de fazer foto pro Instagram. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Mas quando é vocação e você ama o que você faz, aí você quer saber de tudo. Você quer saber de luz, de posição, de câmera, de direção. Quem é o convidado? Quem é o convidado? A gente quer estudar o convidado. Não adianta, né? Isso aí. Agora, assim, para quem está nos assistindo e não conhece o Diogo ainda, ele vai trazer os 2 personagens. Ai, meu Deus. Que ele vai se montar ali. Eu vou ter o maior prazer de conversar. Eu adoro essa palavra, vou me montar, gente. Adoro. Gosta mesmo de sacanagem? Eu me sinto. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Fala, querido. Entre tantas reportagens que você fez, no show da Lady Gaga, você foi fazer na praia e você perguntou assim, existe fã hétero da Lady Gaga? E tinha algum hétero ali naquela... Bem, falaram que sim, mas tem que fazer o teste do Imetro. Tem que fazer o teste. Porque quando toca Bad Romance, meu amor, quando voa barata e toca Bad Romance, quero ver quem é hétero mesmo. Então a gente precisa investigar, tem que chamar o Imetro. Mas tiveram alguns poucos que falaram que sim, tá? A maioria não, é 2.100.000 de LGBTQIAPN+. Legal, gente, ele tá voltando fazendo a Narcisa e o Milton Cunha. Vai lá e venha. Já. E agora com vocês, o amado, o queridíssimo Hamilton Cunha. Chegando! Ui! Seja bem-vindo! Posso sentar? Pode, aonde você quiser.
Que prazer. A mão do João, que delícia, amado. Que delícia estar com você aqui, Hamilton Cunha. Agora Diga, conta um pouco pra gente, como é que foi esse carnaval que você... Só deu você na Graças passarela, a Deus, né, amado? Porque carnaval é maluquice, carnaval é rebeldia, é dedo na ferida, né? Então, quando a gente fala de carnaval, não é só o ziriguidum, não é só da pinta, tá? Carnaval é uma indústria cultural que muita gente ganha grana, desde o adericista, costureira, até aquele vendedor ambulante que fica ali no balança mas não cai. Adora, a gente come salsichão, né? Frango com catupiry é uma loucura. Então aquilo ali movimenta a economia. Então essa história de que não gosto de carnaval porque é um monte de gente pelada, amado, gente pelada tem tudo que é buraco, só você procurar. Carnaval é muito mais do que isso. A gente dá pinta, mas a gente também coloca muita grana aqui dentro, amado. Com certeza. E fora o carnaval, o que o Hamilton Cunha tem feito por aí? Muita Nesse maluquice, Brasilzão? né? Muita maluquice, porque as pessoas acham que é só 4 dias e não é, né, amado? Depois já começa escolha de enredo, corte de samba, depois já começa movimento nas quadras. Além disso, eu vou para Parintins, boi caprichoso, garantido. Aí me levam para Uruguaiana, que tem carnaval, e tem carnaval em Maranhão. É cada buraco que eu vou me metendo e a gente vai, porque a gente precisa pagar boleto, né? Então a gente vai indo. Quando você pensa, já é Natal na Líder, carnaval de novo. E você gosta dessa coisa de estar nos buracos da vida, né? Adoro o Beco do Rato, a gente gosta mesmo, porque é lá onde é o fervo, aonde é a população, porque o carnaval não é o camarote, porque quem vai pro camarote é aquela pessoa que só quer fazer o check-in, ela nem sabe o que está fazendo ali, nem sabe o nome da agremiação. O carnaval, ele é feito para o povo e é a festa do povo. Então a gente tem que celebrar, é o Morro do Borel, é o Andaraí, é o Cantagalo, é essa galera que faz o babado acontecer, amado. E assim, a gente ouviu falar, que agora no Diga. final desse último carnaval, que vai ser proibido tocar funk e outros ritmos diferentes do carnaval, do samba, nos camarotes. Como é que você vê isso? Amadíssimo, eu acho o seguinte, vamos pegar a língua portuguesa, né? Professores de português me ajudem. Sambódromo. Sambódromo, local apropriado para o samba. Então ali o que vai fluir é o samba, seja ele o samba de roda, o samba enredo e por aí vai. Então, se nós queremos outras linguagens, nós temos o ano inteiro para buscar em outros caminhos. Então, dá a César o que é de César, dê do sambista o que é do sambista. Não tente se apropriar da cultura alheia. Isso mesmo. Agora, o Hamilton, como é que Diga, você amado. vê? Como é que você vê tanta gente no Brasil tentando te imitar e tem um cara Mas no eles Rio... não conseguem, que eles não têm meu corpo. Mas tem um cara no Rio de Janeiro Diga, chamado amado. Diogo Bonfim. E uma bicha magra chatérrima. Mas você acha ele mesmo chatérrimo, Hamilton Cunha? Ele leva também essa maluquice da informação do carnaval. E vou te falar, onde tem informação e propagam a cultura popular brasileira, a gente precisa reverenciar. Porque de notícia ruim já basta o dia a dia. Nós queremos é da pinta, queremos sambar, queremos o colorido, porque é isso que movimenta a vida. Beijinhos, Bonfim. Maravilha, mas você já conheceu o Diogo Bonfim pessoalmente? Já abri um baile na quadra do Salgueiro, um baile de destaque de luxo, né, que eu promovo. Ele já abriu, de vez em quando encontro ele, é uma confusão, uma bicharada, parece uma parada gay quando a gente se encontra. Levanta a bandeira! Ah, que bom. Então manda um abraço pro Diogo Bonfim. Um beijo, Bonfim, um beijo para todos que fazem o carnaval acontecer. Podemos dizer que nós da comunicação somos a boca da folia, mas quem faz o babado acontecer é a costureira, é o adericista, é aquele de Parintins que vem para o Rio para poder colar, fazer os movimentos, os grandes escultores, os grandes carnavalescos. Nós temos o microfone, mas eles têm o poder de fala através da leitura do enredo. E é para eles que nós iremos aplaudir, João! Maravilha, aplausos pro Hamilton Cunha! Maravilha! Arrasou! Podemos agora me trocar para chamar minha Pode. irmã Narcisa? Isso.
Cadê? Onde que é o programa do João? Aqui que é o programa do João? O João tá aqui. Tudo jóia, João? Tudo jóia, Narcisa. Que bom te receber aqui, hein? Muito feliz também. Sempre linda e maravilhosa, né? São seus olhos. Você é um máximo. Nossa, que bom te receber aqui, tô Narcisa. muito feliz, muito legal. Muito legal, né? É. Conta um pouquinho pra gente como é que é morar em frente à praia de Copacabana. É o máximo, eu moro lá desde sempre, já cansei de ver um monte de gente, de artista, que meu apartamento dá de frente pra piscina do Copa, então eu vi lá o Bonovox, eu nadava com o Jô Soares também, eu ficava gritando. Muita gente fica perguntando de onde que surgiu o meu megafone, tá? O meu megafone é da minha irmã Alice, tá? Que ela foi deputada, então ela fazia campanha, e quando o Bonovox estava lá na piscina e não olhava pra mim, eu peguei, a primeira coisa que eu vi foi o meu megafone. Aí o Bonovox, aparece, Bonovox, Mick Jagger. E aí eles me ouviam, aí eles acenavam pra mim. Foi daí que surgiu isso. A ideia do megafone. Legal. E quem mais você vê ali do Chopin? Todo mundo. A Lady Gaga ficou lá em casa. Ela não quis dizer que ficou, porque senão é todo mundo. Aí que é fantástico, aparecer lá é um saco, tá? Então ela não avisou, mas todo mundo fica lá, todos os famosos, a Madonna, todo mundo, eles ficam lá, eles conhecem, eles sabem. Realmente. E me fala um pouco do tempo. No carnaval você tem o baile da Narcisa. O baile da Narcisa, que é feito pelo meu amigo Bruno Chateaubriand, que é o máximo, aonde só faz gente bacana, gente liberada pela clínica psiquiátrica, que eu também tô, tá? Vai todo mundo, a gente faz uma festa, uma alegria, vai minha filha. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pra minha filha Mariana e Catarina. Beijo, Mariana e Catarina, o Bento. Beijo, Bento, meu neto, tá? Que tá me assistindo também. São lindinhos eles. São o máximo, adoro eles. São totalmente orgânico, natural, não comem nada, vivem de sol. Me fala um pouco agora tá essa notícia dos bebês. Como é que é o nome desses bebês? O bebê reborn. Bebê reborn. Como é que você pensa sobre isso? Pelo amor de Deus, com tanto de criança pra adotar, né? Pra poder pegar, igual a minha amiga Glória Maria, que adotou, Glória Maria no céu, rogai por nós, Glória Maria, que adotou 2 crianças maravilhosas. Vai pegar uma criança, fica pegando crianças de plástico, tá? Usa outra coisa de plástico pra poder passar o tempo, porque a pessoa fica fazendo isso e isso gera confusão. Aí até quiseram criar o Dia do Bebê Reborn, né? Mas não foi graças a Deus, pelo menos alguém normal nesse mundo, tá? Porque queriam fazer isso com... Vai adotar um cachorro, a Suípa tá cheio de cachorro, né? E ninguém quer adotar 1 quilo de ração. Agora, Narcisa, conta pra gente um pouco, assim, tem a história do carnaval, tem a sua história nos grandes eventos da cidade. E no teu dia a dia, como é que você passa o teu dia a dia ali em Copacabana? Eu faço natação, eu faço yoga. Tô muito melhor, que eu tô mais calma, mais tranquila. Faço yoga, faço natação, eu converso com meus amigos, eu vou, às vezes, converso com o maître do Copacabana Palace, tá? Encontro amigos, o pessoal fica dizendo que eu jogo ovo. Eu não jogo ovo, eu jogo alegria. Sou The Face of Rio, a cara do Rio, rainha dos gays, rainha do LGBTQIAPN+, tá? Faço meu baile. Então eu fico distribuindo amor pra todo mundo. Que é a única coisa que a gente pode distribuir é amor. E fala um pouco, no outro dia falaram do tal do Picão de Noronha. Conta pra gente que como picão. Ficaram com inveja que eu tava no Picão de Noronha. Porque eu tava nadando em Fernando de Noronha, onde teve o surubão. Então agora tem o Picão também. E eu vi aquela montanha, eu tava nadando. Quando eu vi, eu tomei um susto, tá? E eu vi a montanha, eu falei, o Picão de Noronha! E aí viralizou, porque agora dizem que viraliza, né? Tudo que você fala, viraliza, né? Ninguém sabe o que é isso, mas falam, tá? E aí viralizou. Agora, Narcisa, me conta, por favor. Tem muita gente te imitando, né? Você virou uma personalidade. Imitam tudo, mas ninguém vai imitar o meu glamour. Mas alguém tenta sim. Tem um tal de Diogo Bonfim que ele não é normal. Eu conheci ele através do meu psiquiatra, o Dr. Evan Kotrick, que é o melhor psiquiatra do Brasil e do mundo. Ele que me liberou pra estar aqui, que eu tô muito mais calma. Mas ele também é o máximo. Eu gosto muito dele. Ele sempre tá por lá, pelos bailes da vida. Mas você já assistiu o show do Diogo Bonfim? Já, eu falo que ele é meu irmão, tá? Porque eu fui assistir aquela peça da diretora, adorei a peça da diretora, foi uma confusão, não entendi nada, mas eu adorei. E eu falei, é um pouco de mim também, tá? Porque a gente sabe. E eu dei meu perfume pra ele e meu batom da Bote, que eu tô com batom da Bote também. Todo mundo vai ganhar batom da Bote, tá? Que maravilha, que bom. Que bom Bote. Com você aqui, viu?
Quer deixar mais um recadinho pra galera que tá nos assistindo no programão do João? Quero. Narciso? Todo mundo que tá assistindo o programão do João, um beijo pra todo mundo, tá? Um beijo pra todos os meus amigos que não conseguiram a liberação da clínica pra estar aqui comigo, tá? Todo mundo que me ama, todos os meus fãs, todos os LGBTQIAPN+, tá? Vocês, todos os Little Monsters que estavam na porta da minha casa e eu ajudei a distribuir pizza pra eles. Pra vocês todos, tá? Um beijo pra todos. Ai, que loucura, loucura não tem cura. Maravilha, merece aplausos, não merece? Ai, que loucura! Uhul! Que bom contar com a Milton Cunha. Ai, que máximo! Agora com vocês, Diogo Bonfim. Agora é o Diogo Agora mesmo. é o Diogo Bonfim. E assim, cara, eu vendo Diga. os teus personagens, Me conte. e eu que trabalhei com vários humoristas e tudo mais, e eu acho que o artista ele tem que ter um diferencial. Porque não é só a réplica de um personagem bastante conhecido, como é o Milton Cunha Sim. E a Narcisa, mas é a criação do personagem e o que eu dou muita importância é o texto. A gente não combinou o que eu ia te perguntar. Nadinha. Nadinha, quer dizer, eu mandei pra você, você matou no peito e foi, quer dizer, não tem a combinação, ou vai no improviso ou não vai, e você foi e muito bem. Ah, muito obrigado pelo elogio, viu? Mas de verdade é aquilo que eu falo, quando você imita, você precisa ter essa responsabilidade de você saber quem você está imitando. Tá? Exatamente. Então, assim, não adianta fazer uma imitação do Milton Cunha se você não sabe falar sobre carnaval. Você não sabe a dinâmica do carnaval. Eu amo carnaval de Marquês de Sapucaí. Então, para mim, torna-se mais fácil. Eu busco me informar. Eu faço vídeos quase que diários falando de carnaval. Então, isso ajuda. Da mesma forma como eu faço a Márcia Sensitiva, e eu nunca fui ligado à astrologia, mas eu tive que estudar. Porque você chega para mim e fala assim, ah, Diogo, eu nasci no dia 7 de janeiro. Eu falo, ah, gente, 7 de janeiro é aquário. Não, não é aquário, é capricórnio. Você precisa estudar para saber, senão a imitação não fica bacana. A pessoa pode até falar, não, o timbre de voz é parecido, os trejeitos, mas o texto não tá legal. Não tá legal. Então você tem que ter esse comprometimento, porque a arte, antes de qualquer coisa, ela é estudo. Então você precisa estudar e saber quem você está imitando, quem você está falando. Senão complica, né? O exemplo a gente teve ainda há pouco quando eu te perguntei sobre o Picão de Noronha. Você poderia falar, Picão de Noronha, que porra é essa que tá inventando? Mas você soube o texto, sabe do que Porque se trata. todo dia eu acordo e vou assistir Narcisa, Márcia Sensitiva, Milton Cunha, o que eles estão aprontando. Por quê? Porque a Narcisa cada dia surge com bordão. Fly high. Você precisa saber, senão não fica legal, tá? Então você precisa estar por dentro. Então o texto também da pessoa, que é um personagem pra mim, mas é uma pessoa, ela vai modificando. Ela, ai que pinga, ping store. Então você precisa estar fazendo isso igualzinho a pessoa, até mesmo porque o seguidor dela fala, meu Deus, é uma entidade. Entendeu? É diferente. Então é isso que faz esse casamento. E é uma coisa, é um comprometimento que você tem que muitas vezes os humoristas, ou alguns humoristas, não têm. Eu percebo nesses meus anos aí produzindo humor que tem muito imitador que não tem um texto bom. E por uma questão até de orgulho, ele não pede um texto bom a um redator. E aí acaba se afundando. Eu poderia citar alguns aqui, mas não vou citar por questões até de ética, por trabalhar com tantos outros. Mas eu percebo que em alguns caras até que já fazem sucesso e são pilhados aí, não no novo humor, mas no humor anterior, da escolinha do professor Raimundo, por exemplo, e tudo mais, por eles não admitirem um redator bacana, as interpretações dele e não são tão boas, por ele não ter um texto bacana para ficar nisso, entendeu? E não é o teu caso, você acompanha o que eu te pergunto, você usa palavras usadas pelos imitadores, mas é um texto teu, é uma criação tua. Porque eu acho também, João, que a gente precisa ter a humildade nesse meio que a gente trabalha, tá? A humildade de saber ouvir o próximo, a humildade de aprender, a humildade de saber que você, por ter mais idade, mais carreira, abriu muitos caminhos para que eu possa estar trilhando hoje. Então, como às vezes a fama chega de uma forma muito repentina, o cara, ele se deslumbra e ele acha que é acima de Deus, e não é assim.
Não é assim que funciona, né? Pro Bonfim tá fazendo humor, o Chico Anísio abriu os caminhos, a Dercy Gonçalves abriu os caminhos, o Paulo Gustavo abriu os caminhos pro Bonfim chegar. Então a gente tem que reverenciar essa galera. A gente tem que estar aprendendo cada vez mais. Então quando eu me proponho a imitar o Milton, que é uma figura hoje chamada de enciclopédia do carnaval, o mínimo que eu tenho que fazer é estudar o carnaval. Eu não posso chegar aqui e não saber quem é Beth Carvalho. Eu não posso chegar aqui sem saber quem é Alcione. Ou então achar que o carnaval, com todo respeito, é Rafa Kalimann, que era a musa da Imperatriz. Com todo respeito aos seguidores dela. Mas não é. Não é. A gente precisa entender o que é o carnaval. Né? Porque aí a imitação vira... É aquilo que eu falo. Parece que o cara tá possuído, porque é uma coisa muito real. Então aí a gente precisa estudar. Quando eu faço a Márcia Sensitiva, eu tenho esses prints guardados. Eu não posso soltar, até por uma questão ética. De pessoas que mandam pra mim direct perguntando quanto que é a consulta. Caramba. Porque eu acertei, você falou pra mim que eu ia... E eu falo o que me dá na cabeça na hora. E a pessoa diz que acertei a vida dela, tá? Então ela fala assim, caraca, você também é médium. E eu falo, gente, eu nunca me descobri médium. Mas vai que, nada contra, vai que, né? Olha, se fosse uma época... Na época eu não tava precisando, mas hoje se perguntar quanto que é a consulta, eu vou dar o valor. Hoje eu dou o valor. Tem que dar, né? Agora, Diogo, além da diretora, né? Você tem um show também de humor, né? Tem esses personagens, né? Que a gente já intitulou Show do Bonfim, a gente tá vindo agora com Humor do Bonfim, que aí é porque a galera pede, eu quero assistir a Narcisa, eu quero assistir o Milton Cunha, a Marília Gabriela, a Dercy, o Zacarias e tal. Então aí o meu produtor, juntamente comigo, né? Aquela reunião de maluquice, né? Que a gente começa a botar todas as ideias loucas, e falou assim, Diogo, vamos fazer o Humor do Bonfim, que é muito parecido com stand-up, mas a gente chama de stand-up com personagens, porque eu relato algumas histórias e vou me trocando com as perucas e tudo mais, né? Não tem toda a composição, porque você sabe que isso demora, né? A diretora, por exemplo, demora 40 minutos para me montar. Então, assim, a gente tem que fazer tudo muito rapidinho, porque nós temos um prazo dentro do teatro, né? Então, assim, mas a galera gosta, porque é também um show que eu chamo. Eu chamo você para sentar comigo, que aí a Márcia Sensitiva vai te consultar. Eu chamo a Narcisa, que ela diz que encontrou uma amiga da clínica psiquiátrica, tal, e a galera adora. Tem uma galera que fica com muito medo quando eu passo perto. Eles fazem assim, tipo assim, não veja que eu estou aqui. Mas tem uma galera que já quer comprar a fila A1 para ser chamado, entendeu? Né? Porque já quer dar pinta também. E aí a gente aproveita, faz a festa, né? E quando é que vai ser o teu próximo show do Bonfim? Então, esse vai ser o Humor do Bonfim. Esse negócio de nome que produtor adora inventar nome, né? Eu, por mim, botava só Bonfim, tá tudo certo. Botava show de humor, né? É a mesma pessoa. Mas, enfim, vai ser agora em julho. Eu não lembro a data, porque realmente é o Iago que sabe tudo. Mas vai ser em julho. A gente vai voltar pela cidade de São Gonçalo. Que eu tenho até que mandar um abraço para todo mundo de São Gonçalo, porque eu sou tão bem recebido lá, João. A gente coloca a nossa peça lá. Que você faz lá? Eu já fiz no Teatro Municipal e no Espaço Panorama, que é um espaço lindíssimo, muito bem equipado, tá? Muito bem equipado. E eu sou tão bem recebido, a gente bota a peça lá e rapidinho esgota os ingressos, né? Aí, em forma de gratidão a São Gonçalo, a gente vai retomar nessa volta do Humor do Bonfim lá em São Gonçalo. E aí depois vai passear por todos os teatros aí que me queiram, né? Claro, né? Legal. Muito bom falar contigo, Diogo. Um prazer te receber. Não só você, como teus personagens, tua sabedoria. Que prazer te receber. Imagina. Eu sou o João Luiz Azevedo e ele é o Diogo Bonfim. Nós estamos no nosso programão do João. Olha aí, gente. Eu sou o João Luiz Azevedo. Eu vou bater papo agora com a Amanda Diener Shore. Ela é atriz, estudante de letras na Unirio e produtora cultural. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programão do João, Amanda. Ai, um prazer. Tudo bem com você, querida? Na verdade, assim, eu conheci a Amanda na semana passada, quando eu fui convidado pelo meu amigo Paulo Marinho, radialista, para participar do programa dele lá na Rádio Pop Rio FM. Ele que conduz, de segunda a sexta-feira, o programa 100% Educação. Né? Exato, é um programa ótimo. É um programa ótimo, onde a Amanda participa junto com a Tatiane Alves. A Tatiane não veio, mas veio a Amanda. Que bom que a Amanda veio. Então, conta pra gente, Amanda, um pouco disso. Você me falou que você é atriz, produtora cultural. Fala do que você está envolvida, além dessa participação no programa do Paulo Marinho, lá na Rádio Pop Rio FM. Olha, a arte, quando eu entrei nesse mundo, eu vi que era impossível ficar só
na atuação, que eu entrei no teatro quando eu tinha 14 anos pra tirar vergonha. E aí me apaixonei, a vergonha saiu e nunca mais saí do meio. E fui me apaixonando por diversas vertentes, como a produção, pela necessidade também de ser artista no Brasil, né? Pelo mercado editorial, agora em letras, e pela comunicação em si. Eu acho que com o teatro a gente vai dominando isso um pouco, e eu vejo como é importante a gente desenvolver, porque uma boa comunicação, enfim, é muito poderosa, eu acho, assim. E no programa do Paulo, por exemplo, a gente poder falar sobre educação, sobre cultura, né? Você falou, devia Eu falei que devia ser 100% educação e cultura. Sim. E eu sempre falei pro Paulo, eu tive meu programa, o programão, na verdade, ele começou em 2020 na Rádio Pop Rio FM, ainda na pandemia, né? E conheci o Paulo Marinho fora dali. Eu conheço o Paulo Marinho há muitos anos. Paulo Marinho, ele administrou e programou uma casa de shows ali naquela rua mesmo, que era o Cariocando, e conhecia Paulo Marinho muito antes disso. Paulo Marinho é uma lenda do rádio, uma lenda da cultura, uma grande figura. Tem histórias ótimas dele. Não posso nem contar aqui, que senão a gente vai preso. Ou ele ou eu. Mas enfim, é uma figura. Paulo Marinho é uma figuraça. Agora eu tenho encontrado ele sempre no Sambinha, que tem as terças-feiras no Clube Municipal. Ele me chamou até Também, na semana que vem estarei lá. Então pronto, já estamos amarrados lá. Terça-feira lá no Clube Municipal. Sim. Mas enfim, o Paulo Marinho é uma grande figura. Eu sempre falei para ele que o programa dele na Rádio Pop Rio FM, naquele programa da manhã, primeiro que o único programa com a grade perfeita, né? O único programa que é de segunda a sexta, como toda rádio deveria ter, um programa de grade. E o programa dele é naquele feitio antigo, ele pega o telefone e liga para os amigos. E vai lendo também as notícias de jornal. E jornal em cima da mesa, ele vai lendo as notícias, vai lendo as manchetes. E isso, na verdade, é o programa que foi feito durante muito tempo pelos grandes radialistas. Haroldo de Andrade fazia programa assim, Paulo Giovanni fazia assim, e muita gente da antiga fazia programa nesse modelo, entendeu? O próprio Antônio Carlos, que agora está na Tupi, mas o programa dele na Rádio Globo era muito disso, entendeu? De pegar e ir fazendo, lendo notícias, lendo manchetes. Então o Paulo Marinho, ele traz para a Rádio Pop Rio FM uma vivência que ele tem muito grande. E uma tradição, né? Também. Talvez a palavra não seja tradição, talvez a palavra seja uma trajetória que ele tem na rádio que muita gente desconhece. Ótimo. Entendeu? E normalmente as pessoas têm ciúmes daquilo que você não tem, né? E assim, no outro dia não, eu estava lá, eu falei, Paulo, eu preciso do telefone do fulano. Ele, procura aí. Ele me deu a agenda dele para eu procurar. Falei, porra, eu estou encantado, eu vou copiar uns tempos, pode copiar o que você quiser. Aí eu pegar todos. Mas assim, quem é que faz isso? Ninguém. Ninguém. Eu tenho amigos, tenho poucos amigos, mas um ou dois específicos que eu conheço. Conheço não. Somos amigos há 40 anos. Há 40 anos ele me pede contato e eu sempre dou contato para ele. Eu peço sempre, ele nunca me dá. Olha só. E nunca me deu. E Fernanda Montenegro fala que a nossa profissão é muito de rede, né? Que a gente precisa ir se estabelecer. Mas ela não quer que eu dê o contato dela para ninguém. Que eu tenho. Não dê meu contato. Justo, né? Também. Entendeu? Então, você tem essa coisa de rede, mas rede deles, não minha. Né? E o Paulo Marinho, complementando isso que eu estou falando, ele é um cara que ele, pelo menos para mim, ele me passou todos os contatos. E contatos fortes, né? Porque minha agenda é boa, também tem muitos contatos, mas ele tinha contatos que eu não tinha. E algumas pessoas eu convidei para o meu programa através da agenda dele. Nossa, que incrível. Uma delas foi a Gilce Campos, que eu levei no nosso programa do João, que eu conhecia ela já através do João Roberto Kelly, com quem eu faço show, que é o Rei das Marchinhas. Eu conheci ela quando a gente fez um show em homenagem aos 80 anos do João Roberto Kelly, no teatro, na Sala Baden-Powell, em Copacabana. Ela foi e tal, mas aí depois, quando eu precisei entrar em contato com ela, foi através do Paulo Marinho e tantos outros. Mas isso tudo para te dizer que você está no melhor lugar que você poderia estar, em termos de rádio, é com o Paulo Marinho, do lado do Paulo Marinho, porque ele é genial na função de radialista. Sim. Né? Radialista, como é que a gente chama? Aquele radialista tradicional. Sim. Né? Porque hoje em dia é tudo híbrido, né? Eu não sabia se eu estava fazendo rádio, se eu fazia talk show, se eu fazia, sei lá, stand-up, ou se eu fazia podcast. Era uma junção de tanta coisa e acaba não sendo nada. E ele não, ele é o rádio tradicional,
levando convidados, lendo manchete, lendo o Jornal do Dia, durante 4 horas. E ainda tem, para fortalecer ainda mais o programa dele, ainda tem um cara no áudio lá que é muito bom, que é um tal de Fábio Rios. Tal de Fábio? Já ouviu falar? Um tal de Fábio Rios. Mas me conta um pouco de você. Você como produtora cultural, o que você faz na área de produção cultural? Olha, eu tenho 23 anos, então eu me coloco muito num lugar também de... Tô com muita energia para aprender, investir, mas tô aprendendo, ainda tô entendendo tudo. O que não tira também meu profissionalismo. Eu, com 20 anos, eu tinha um parceiro, a gente queria praticar e trabalhar e trazer nosso trabalho pro profissional, porque assim, a gente aprende, a gente erra, a gente melhora. Então a gente entrou no Foca Edital, eu entrei como produtora. Explica pra galera que o nego vai achar que você entrou com aquela bolinha na cabeça que nem a Foca, e não é o caso. Foca é um edital de incentivo à cultura aqui do município do Rio de Janeiro. Foi pós-pandemia, então foram liberados alguns e o Foca foi muito emergencial também. Então o primeiro edital que saiu, ele era muito pós-pandemia. Medidas para começar essa flexibilização, esse acesso à cultura fora de casa. E era uma merreca, né? Eram 3 patamares, né? Três valores. Era pouquíssimo. 5, 10 ou 15 mil reais. Exato. Eu ganhei o de 25 mil. E você montou o quê? Eu montei uma peça que era desse meu parceiro, que era Teatro do Absurdo, muito inspirado em Arrabal, assim, todo com essa dinâmica. E eu li, assim, pensei, vamos fazer. A gente tem um material, a gente tem uma possibilidade, vamos tentar. E aí eu peguei para produzir 2 semanas, assim, entendendo o que é produção cultural, o que é isso tudo. E aí, quando a gente viu, a gente passou e pensou, meu Deus. Vocês montaram o quê? Era online ou era no teatro? Era no teatro. A gente Qual teatro? fez no Natália Timber, ali É que a gente é da Zona Oeste, AP4, a gente precisava fazer uma temporada ali. Natália Timber é Barra da Tijuca. É Barra da Tijuca. Do Wolf Maia. Isso. Do lado do Freeway. Exato. E depois a gente O fez... público foi ali? Foi. A produção, cara, deu a vida. Tô brincando, mas assim, a gente realmente se movimentou muito pra peça acontecer e deu público. Era um teatro pequeno, era o Natalinha, não era... o Natalinha, tá. Mas mesmo assim... Mesmo assim, e deu Porque público. ali, assim... E nada contra, já tive assistindo shows lá, um teatro Bacané, Barra da Tijuca. Mas não vai, gente. Mas não vai porque as pessoas não sabem nem onde fica. Levar teatro pra Zona Oeste é uma... Ah, não, uma já fiz muito coisa. sucesso na Barra, não. O Diogo que esteve aqui com a gente, ele sempre levou os espetáculos dele pro Barra Point, Ali, né? E é Barra da Tijuca, é Zona Oeste. Eu fiz durante muitos anos teatro, no Teatro dos Grandes Atores, sempre com muito sucesso. Eu sempre fiz shows de humor no Teatro Barra Shopping, isso nos anos 90, sempre com muito sucesso. O que acontece, na verdade, é que, sei lá... Ali é escondido e não tem uma boa divulgação, será? Não sei, sabe, é muito difícil a gente falar. Por exemplo, eu falo isso, né, e as pessoas meio que me condenam. O cara que mora na Barra da Tijuca, ele não gosta nem de samba, ele gosta de pagode. Ele não gosta de Paulinho da Viola, ele gosta de Mumuzinho. Entendeu? Ele não gosta de Martim da Vila, ele quer ver os Travessos, entendeu? Ele quer ver Belo. Perfeito. É outro tipo. E nada contra Belo, Travessos ou Mumuzinho. Sobre reconhecer o público reconhecer também. o público, entendeu? Então você não vai levar ópera pra Barra da Tijuca porque não rola, entendeu? Ali no Village Mall talvez role, né? Alguma coisa assim. Não, mas eu acho que não. Village Mall rola mais musical e show de humor. Já por isso. Mas enfim, fala aí do teu... Mas enfim, ali foi onde eu entendi que eu aprendi a produzir, no caso, e vi uma possibilidade. Mas com 25 mil reais é mais fácil, né? Exato. Teve um desconto, eu entrei com E CPF. sem 25 mil reais, o que você fez sem 25 mil reais? Sem 25 mil reais, eu fui muito... Eu fiz oficinas de audiovisual, eu trabalhava com a Nádia Bambirra, que é diretora. Conheço Nádia há 100 anos. Caramba, a Nádia é maravilhosa, minha mestrona. Maravilhosa. E muito triste que a gente perdeu ela ano passado, mas eu tô muito carregando esse legado dela. E ela tinha uma oficina online para atores. A gente, na verdade, começou a trabalhar junto no coletivo Apenas Cenas. Durante a pandemia, a gente sentiu essa necessidade de continuar praticando no online. Como, assim, loucura, né?
dentro de casa, você falou do seu programa, essa necessidade de não Eu ficar comecei o programão do João dentro de casa, conversando com os amigos. na pandemia, De segunda né? a sexta, depois de segunda a sábado. Quando eu vi, eu fazia de segunda a domingo. Domingo eu começava às 2 e até às 10 da noite. Botando os amigos para falar, Facebook, 600, 700, 800 visualizações. Caramba. Numa época onde só tinha o Facebook. O Instagram ainda não tinha aquela oportunidade de você fazer o ao vivo. E entrou Porque depois, né? Que entrou depois. O Instagram entrou depois do Facebook. E era uma loucura, porque você imagina, eu do quarto de casa, conversando com colegas, amigos meus, e eu olhava, tinha 500 pessoas ali, Sim. interagindo, assistindo. E aí a gente viu essa necessidade também de praticar como artistas online. Como a gente faz isso? Eu parei processos no meio e todo mundo enclausurado de formas diferentes, realidades diferentes, famílias e configurações. Então a gente armou ali um espaço seguro, juntamos 80 artistas do Brasil inteiro. Produtores, atores, Na Matheus tela, né? Solano foi falar com a gente, na tela, tudo no Zoom. Vários quadradinhos, a gente começou a explorar as possibilidades daquele quadradinho. E depois veio peças online também, que foram a fundo nessa linguagem. Você assistiu já peças online nessa linguagem? Eu assisti muito Gostava? pouco. Tinha algumas coisas até legais, mas eu confesso que eu não assisti muito, não. Você gostou? Qual a sua opinião sobre peça online? Não foi, Teatro né? online é teatro. Logo quando chegou a pandemia, eu pelo menos recebi e transmiti e compartilhei vários musicais online, né? Gravados, não feito no online. Gravaram os musicais anteriores e disponibilizaram as imagens desses musicais via YouTube. Mas muitos, desde peças do Paulo Gustavo, tipo Hair, Noviço Rebelde, um monte deles. Sim. Né? Eu não conseguia, apesar de eu gostar de muitos deles, né? Eu não conseguia me fixar. Eu assistia 5 minutos, me dava tédio, eu saía. Quer dizer, a linguagem do teatro ela é diferente, ela não é uma linguagem a ser vista pela televisão ou pelo celular. Por mais impactante que ela seja no palco e você na plateia, quando você passa pro celular ou para a televisão, eu acho que perde o encanto, na minha opinião, e aquilo ali se perde de alguma forma. Entra a linguagem do audiovisual, né? Que é outra. É outra coisa. É outra coisa, realmente. Você vê uma adaptação de um texto teatral para o cinema é uma coisa. Outra coisa é pegar e filmar uma peça de teatro. São duas linguagens, são duas maneiras de fazer, e no meu caso, eu não conseguia acompanhar. Inclusive, algumas daquelas eu tinha assistido em cena, conhecia a história, gostava, mas não conseguia acompanhar online. Né? Nem sei se ainda estão no YouTube, deve estar no YouTube. Mas logo quando chegou a pandemia, a gente foi invadido por essas peças, por essas imagens. Tinha uma empresa, inclusive, não vou lembrar o nome agora, que ela filmou e disponibilizou várias dessas peças. Os shows da Bibi Ferreira também foram disponibilizados na página da Bibi Ferreira, na página oficial da Bibi Ferreira. Adoro Bibi Ferreira, tenho várias histórias com ela, tive a oportunidade de trabalhar com ela honrosamente, entendeu? Mas também não consegui assistir os shows da Bibi Ferreira online. É engraçado isso, não me chama atenção. É que você tá presente é outra coisa, né? Assim, eu vi o Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, porque o Sesc também fez um movimento, né, de gravar algumas peças que já existiam. Achei sensacional, mas não era teatro, era outra coisa. Outra linguagem. A partir no momento que a câmera entra, é outra coisa. Mas aí a gente foi explorando isso no Apenas Cenas com a Nádia. Eu fui produzindo. Daí depois surgiu uma oficina de audiovisual que ela ficava à frente. Ela muito mestra, né? Trabalhou muito tempo com isso. Então a produção veio daí. E eu produzo hoje em dia... Me produzo, no caso, que eu tô com um monólogo cena curta, coisa de festival acadêmico, né? Uhum. E assim vou me mantendo. Pretendo, assim, voltar a colocar peças em editais, mas agora ando focando muito nos meus estudos como atriz, no estudo do mercado editorial, que eu entrando em letras, assim, na Unirio, o curso na Unirio tem uma interdisciplinaridade incrível, assim. Eu assisti algumas peças. Ótima. Eu assisti algumas peças de formandos da Unirio. Uhum. E, na minha opinião, ali existe um grande problema, na minha opinião, tá? Não que seja geral. Eles formam uma turma
montam um espetáculo e aquilo se dissolve numa velocidade infinita. Eles, ao invés de quererem levar aquele trabalho além daquelas apresentações no final do semestre, alguns deles com condições de produção futura, com um elenco bacana, com produção bacana, eles, por vários motivos, eu já conversei com professores da Unirio que falam sobre isso, eles encerram ali. Eles não levam isso para frente. Mas isso não é de agora. Eu assisto peças na Unirio desde no início dos anos 90, final dos anos 80, entendeu? E termina ali e termina. É uma questão assim, peça acadêmica tem muita gente. E para você juntar gente que produz, você principalmente deve saber que para juntar muita gente ainda é mais difícil de conciliar agenda, realidade, tudo. Então, mas assim, se você tá, desculpe te cortar, mas é importante, assim. Mas se você está fazendo um curso, o objetivo daquele curso ali, seja ele qual for, você está fazendo um curso para ser advogado. Você não quer advogar? Se você está fazendo um curso para ser ator, você quer atuar. Claro. Se você sai de um curso com um espetáculo pronto, que já fez sucesso entre os alunos e ao público que foi te assistir naquelas apresentações, não seria mais fácil dar um passo além e colocar aquilo ali em cartaz? Ah, mas é muita gente. Tá bom, corta a metade, mas faz com a outra metade. Dobra personagem. Porque a gente sabe que em montagem de final de curso, várias falas são divididas entre vários personagens, vários atores. Sim. Se sai 10 atores e ficam 10, divide aquelas 10 falas ali pelos outros 10 atores. Sim. Entendeu? Pelo menos para quem está de fora, eu acho que tudo é mais fácil do que começar do zero. E tudo que o ator, quando sai da escola, é querer ter uma companhia de teatro. Arranjar brecha, ser entendeu? Visto. Eu acho assim, tem um lugar simples que dá pra fazer de qualquer forma. Exatamente. Dá pra juntar nem que seja 5 cabeças aqui, a gente reformula e tudo, quem pode, quem tem horário. Mas aí entra nessa questão do coletivo, que por exemplo, ali federal, muita gente de diversas realidades pra conciliar. E aí tem seus motivos. E aí entra Mas quem não puder, não faz. Exato, mas filha, aí... quer fazer? Ah, quero. Filha, não quer fazer? Não quer, foi. Super concordo. Mas aí acaba juntando, sei lá, 5 pessoas, fazem uma outra coisa, junta num pequeno coletivo. Mas a outra coisa não anda. Se perde. Exato, a outra coisa não anda, a experiência mostra. Você sai daquilo que poderia ser o óbvio, né? Que é a continuidade de uma obra depois de ser apresentado lá na Unirio, entendeu? E aí você, não, eu vou fazer, não sei. E aquilo que vai fazer não faz, não anda, e aquilo ali não tem o mesmo tamanho, não tem a mesma grandeza, não tem a mesma plenitude, entendeu? É uma coisa que me aborrece muito, porque eu assisti grandes espetáculos na Unirio que não andaram, entendeu? Enquanto poucos outros, você deve conhecer um professor de lá chamado Rubens Lima Júnior, né? Ele montou vários musicais que foram apresentados em temporada no João Caetano, no Carlos Gomes, em teatros na Barra. Enfim, ele teve a oportunidade de levar aquele espetáculo que ele montou com os alunos dele lá no palcão da Unirio para teatros tradicionais do Rio. É o famoso tem que querer. Oi? É o famoso tem que querer e tem que viabilizar a coisa. Mas aí é que tá, sabe? Pô, você tá estudando para aquilo ali. Exato. Entendeu? O Rubinho oferece uma porta, uma janela. Eu conheço atores que estão no mercado hoje que participaram dos espetáculos dele. Não é todo mundo, mas nem todo mundo que faz medicina vai ser médico. Claro. Entendeu? Não é todo mundo que estuda advocacia que vai ser advogado, entendeu? Sim. E não é todo mundo que faz a Unirio vai querer ser ator futuramente. Aqueles que querem deveriam querer dar continuidade. Como esses espetáculos dele. Eu não me recordo agora o nome, mas vários espetáculos. Alguns espetáculos ele conseguiu manter. Mas aí é o Rubens Lima Júnior, que é um cara de teatro, um cara diferenciado, entendeu? Assisti uma ótima do Caio Riscado também, que é diretor lá da Pós. Caio Riscado. Ele é ator, diretor, escritor, e ele fez uma pesquisa cênica, assim, Latia Porque Sentia, vários atores, peça acadêmica, ficou ótimo. Aí eles estão mantendo a pesquisa, conseguiram formar esse coletivo de manter a coisa e levar pra frente. Eu acho até que vai sair da Unirio, vai voltar em algum outro teatro. Então, assim, não acontece sempre. Por N questões e também porque... E por essas questões. E por essas questões. Mas
ter visto agora também é ótimo. Eu não faço teatro lá, eu vou acompanhando a partir de letras. Mas é também onde acontece a coisa. O teatro universitário é onde tem as inovações. Onde a galera tá aprendendo, testando, tá errando. Então, assim, dá vontade. Não. Você estava me falando que queria falar sobre um dos assuntos que a gente comentou aqui. Qual é o assunto? Eu falo tanta coisa que eu até esqueço. Comentou do caso do Léo Lins. Léo Lins, isso. Vamos voltar ao caso do Léo Lins. Eu só queria, como a gente abre aqui, fala, eu tô trazendo talvez um pouco da linguagem do 100% educação, da gente abrir e sair conversando da coisa. A ideia é essa. E aí, mais nada a ver, na verdade, não queria trazer o mérito da prisão, que vocês já contemplaram. Mas talvez da gente refletir nosso lugar como artista no humor, sabe? Porque eu fico pensando, é claro, é teatro, a gente pode ir para qualquer lugar. Mas qual é o nosso papel também como artista no meio disso tudo? Porque, por exemplo, o Brecht fala que a mímese, ele é da condição humana, né? Independente. Desde a nossa aprendizagem, a gente se utiliza da mímese. Então, a gente precisa, mas que a gente use como uma ferramenta para crítica, para reflexão, né? Então, eu penso também que, por exemplo, a TV brasileira, né, a cultura, reflete quem a gente é hoje e reproduz. Tem piadas que a gente não reproduz mais porque não fazem mais sentido. Tem piadas que não fazem mais sentido de serem feitas, sabe? Eu acho que tem que ter muito tato, claro, mas eu acho também que... Isso tem partido do humorista, ele tem que saber o que pode e o que não pode. Sim. Imagina, a gente está conversando aqui, né? Qualquer assunto, inclusive esse. Porque o João não pode falar isso. Por que não pode? O programa é meu. Vai entrar no meu YouTube quem quer, ninguém é obrigado a entrar. Entendeu? E cada um tem... Isso eu tô super de acordo. É mais uma reflexão da gente como artista, claro que eu não posso sabe? passar aqui eu matando alguém, entendeu? Claro. Ou eu fazendo qualquer tipo de atrocidade com a pessoa. Sim. Agora, a liberdade de expressão é um direito de todos nós. Claro, não, isso eu tô super a favor. É mais uma coisa assim, o que a gente pode renovar também? A gente vai poder sempre falar tudo, sabe? Mas assim, eu acho que dessa galera antiga, o último aí pro outro lado, os últimos, chamava-se Jô Soares e Chico Anísio. Eles não se renovaram. O show do Chico Anísio continuou o mesmo anterior. O humor dele, ele não se renovou. E ele continuou sendo Chico Anísio. E daqui a 200 anos ele vai continuar sendo Chico Anísio. Eu não vou querer mudar o humor dele. Eu não vou querer mudar o humor do Jô Soares. Entendeu? E nem cabe. Mas não o cabe. Chico Anísio reflete também o tempo dele justíssimo e grandíssimo. Mas o tempo dele, olha só, o tempo dele é o tempo hoje, ele morreu. Mas se você entrar no canal Viva, ele tá lá com a escolinha. O programa dele das tardes, não sei agora, mas até pouco tempo tava lá. Entendeu? Você pega no canal do Viva, eu acho que é Viva, né? Agora, não sei. Você pega a TV Pirata, não tem um humor mais datado e um humor melhor do que a TV Pirata. Entendeu? E os redatores são os mesmos. Eu não gostava no passado, eu não gostava do Cacete Planeta. Eu hoje gosto, eu curto. Entendeu? E Cacete Planeta é muito melhor do que tudo que está aí hoje. Sim, e eu não gostava naquela época, eu acho hoje melhor do que tudo que está aí. Dessa galera que está aí hoje, e eu gosto do Leandro Hassum, gosto do Márcio Smelling, e se quiser nesse assunto, a gente fica aqui até amanhã à noite falando sobre isso. Que eu acho ótimo. Eu já não gosto, mas é opinião minha. Mas acho que ela tem direito de fazer aquela bobagem na televisão. Sim. Bacana, mas eu não gosto. E faço questão de falar que não gosto. Entendeu? Mas, bacana, respeito quem gosta. Agora, o que fizeram com o Márcio Smelling, que é uma outra discussão... outra discussão. Entendeu? Outra discussão. Peraí, né? Aí outra é sacanagem. Eu acho sempre que... Eu não sei, eu trago essa reflexão... Eu trouxe mesmo pra que eu sabia que ia causar um certo... Não causa nada. A mim só causa vontade de falar. Pano pra manga, exatamente. Porque eu pensei, gostei, vovó dizia isso, dá pano pra manga. Eu acho ótimo, porque eu acho que é isso mesmo que a gente tem que trazer. Como que a gente debate, a gente de diferentes idades, como que a gente tá pensando, porque é assim que a gente vai à frente, Meu filho mais novo tem mais 10 anos que você. Olha só. Mais novo, mais velho eu já nem sei. Então eu gosto de estar atualizada. Então eu pensei, quando eu vi você conversando sobre isso... tudo que eu falo. Os dois.
E aí vocês dois aprendem, devem aprender muito um com o outro, apesar de, né? Apesar de. Eu entendo. Mas é isso, eu fiquei afim de trazer essa discussão. Não, mas porque é válido. né? E é sempre válido para a gente entender um pouco a cabeça jovem. Você está num universo, a gente está em outro, tem uma outra vivência, entendeu? Tem uma outra experiência, não maior ou menor, não, mas é importante a gente ouvir o outro, né? Até para perceber que meus filhos não estão tão errados, né? E trazer isso é sempre bom a gente falar. Claro. Né? Mas é isso, eu sou João Luiz Azevedo, essa é a Amanda Diener Shaw e nós estamos no nosso programão do João. Olha aí, gente, eu sou João Luiz Azevedo e agora eu vou bater papo com a poetisa Suzy Saavedra. Ela já esteve aqui semana passada, quer dizer, a gente está gravando aqui e aí eu soube que ela é poetisa e me trouxe um livro super bacana. Gostei do título, Desnuda, edição bilíngue. Então eu quis conversar com ela. A gente falou sobre o espetáculo que ela vai encenar agora no próximo final de semana, que é o Yerma. E agora a gente vai falar sobre esse livro, Desnuda. Boa tarde, Suzana. Que bom que você ficou até agora para a gente falar sobre esse livro. Me fala um pouco sobre esse seu lado poetisa, que você me presenteou esse livro. Certamente de muito bom gosto. Gostei da capa, gostei da capa, foto, de tudo. Tá me ouvindo? Da ilustração, tá Aqui? Tá te ouvindo. Tá legal? Tá ouvindo, Fábio? Tá, né? Enfim. Que legal. bacana. E a ideia do livro bilíngue, né? De um lado em português, do outro lado é o quê? Espanhol? É isso, a né? ideia foi fazer esse livro para que os lusófonos falassem espanhol e os hispanohablantes falassem português. Porque eu sou muito pela integração latino-americana, sabe? Eu acho que todo mundo tinha que falar os dois idiomas, porque nós estamos completamente sozinhos no continente, né? E como eu tenho uma ligação muito forte com a Argentina, porque eu morei lá, eu tenho trabalhos poéticos lá também, e eu vou para lá uma vez por ano. Em épocas de vacas gordas eu ia mais, né? Mas agora eu consigo ir uma vez por ano. Então, claro que aí tem expressões de vários países hispanohablantes, mas tem uma pegada de algumas coisas mais ligadas a Buenos Aires, por exemplo. Porém, é um livro para que as pessoas possam comparar um poema em português com o outro em espanhol. Tá um do lado do outro. Uhum. E a ideia do Desnuda é porque eu também sou modelo vivo. Ah, é? Eu sou modelo vivo. Aí, Fábio, modelo vivo, viu? Mais uma entrevista aí. Marca aí. Sou modelo vivo e eu fiz essa relação porque eu comecei a entender o conceito da nudez depois de começar a posar. Eu já poso há mais de 10 anos, né? Não vou revelar a idade. Não, mas você começou criancinha. Pediu autorização aos pais para ficar desnuda, não foi, Fábio? Não, já tinha mais de 20. Mas, assim, o que acontece? Hoje eu entendo a nudez como algo completamente diferente de ficar pelado, sabe? Você ficar nu... É um personagem que fica nu. É exatamente o contrário. Ficar nu é você desnudar a sua alma. É basicamente o que eu fiz com esse livro. Eu mostrei coisas que eu tinha até vergonha que meu pai e minha mãe lessem, mas eu desnudei a alma. E ficar nu é só E eles tirar leram? roupa. Leram, né? E gostaram? Disseram que sim. Gostaram, mas eu acho que algumas coisas eles não comentaram. Parabéns, minha filha, estamos orgulhosos. Mas aqui, por exemplo, eu dei uma olhada aqui rapidamente, vi aqui um poema sobre a Lapa, que Tem um poema sobre a Lapa. Né, que eu vi aqui, eu até marquei para a gente... Da época que eu era lapeira. Comentar. Né? Mas o que tem aqui de mais desnudo, o que mais impressionou teus pais? Bom, tem muitos poemas eróticos, não é nem questão de impressionar pai e mãe, são questões que a gente não conversa com familiar, né? Somente seu pau anoiteceu verões que jamais existiram. Repete. O leite ainda jorrará no sol, na angústia de alguma madrugada, sabe? Esse tipo de coisa eu não converso com meu pai e minha mãe, né? Faz então, outro. Erótico? Erótico. Estamos aqui na semana do Dia dos Namorados. É verdade. Na semana do Dia dos Namorados. Você já tem compromisso pro Dia dos Namorados? Então, eu tô tentando. Não, Fabiana, olha aí, mais uma
uma atração É para verdade. o seu Dia dos Namorados aqui no Rio Café Comedy Club. Bom, então eu vou recitar um poema que se chama Gatos na Madrugada. Ele cita Afrodite, que é a deusa do amor. E não sei se todos sabem, mas numa das versões da mitologia grega, Afrodite nasceu do esperma de Zeus. Então, só estou dando essa explicação para que as pessoas compreendam o poema, para quem não conhece a mitologia. Saboreando o seu desejado membro, espero Afrodite nascer em minha boca. Os gatos atuam como vampiros na madrugada e não permitem o coito. Desejam com ânsia a chegada da deusa. E assim nos envolvem nessa situação com o rabo peludo. E nos fazem recordar por que vivemos. Quem sabe faz ao vivo, tá vendo, Fábio? Não é pouca coisa, não. Mas assim, Homenagem ao Dia dos Namorados, Sim. deusa do amor. Afrodite. Mas Suzy, assim, me conta, de onde é que nascem esses versos, esses poemas? Eu vou escrever hoje. Ontem, por exemplo, eu fiz um outro projeto que eu tenho, que é o Bate-Papo Cultural, e eu levei nesse Bate-Papo Cultural a filha do Carlos Cola, que é um super compositor, que eu tive o privilégio de produzi-lo, fiz vários shows, e ele sempre falava, Joãozinho, todo dia que eu acordo, todo dia ao acordar, eu componho uma música. Uma canção eu componho todo dia. Às vezes eu componho 2 ou 3, mas uma é certo. Como é que é isso para você de escrever um poema? Pois é. De onde é que vem a inspiração? Pois é, o poema, ele é mais uma forma, né? Atualmente, eu estou numa fase mais de prosa, mas eu sempre me expressei melhor através do poema, talvez por ter essa questão lúdica, né? Essa licença poética, que você pode utilizar imagem, som, metáforas. E a prosa também, você pode fazer isso através de contos, crônicas, mas eu não sei, para mim sempre foi mais fácil a poesia, porque talvez eu seja prolixa, eu não sei. E eu me expresso melhor escrevendo do que falando. Não quando eu estou no palco. Quando eu estou como atriz, eu tenho aquilo decorado. Mas na hora de me expressar, passam tantas coisas na minha cabeça. E quando eu escrevo, eu organizo os meus pensamentos. Só que eles vêm em forma de poesia. Ah, é? Eles não vêm de uma forma linear. Sempre foi mais fácil para mim. Já vem dividido em versos? Mais ou menos. Eu começo a viajar, então eu faço metáforas. E aí depois eu vou unindo e organizando aquilo e vira um poema. Mas assim, eu acho que legal a resposta, bacana. Mas isso é o quê? É frequente? É todo dia? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Tem fases. Tem fases, Na época que eu lancei esse livro, eu já estava com uma gama de poesias assim imensas, muita coisa, tanto que eu retirei muitos poemas que eu achei que não valiam a pena colocar. Por exemplo, atualmente, como eu também estou trabalhando com produção, eu não sei, não vem com tanta frequência. Às vezes vem, mas não é com tanta, porque a poesia ela necessita assim de um caráter meio vadio, meio louco, sem querer estereotipar ou dizer que a pessoa que é poeta tem que ser. Bom, Vinícius de Moraes era um diplomata, mas ele tinha esse lado dele que permitia essa vagância. E como eu estou fazendo produção atualmente, eu estou fora desse mundo, a parte do que é padronizado. Mas, assim, quando eu quero descarregar, eu começo a escrever e na hora de me expressar, eu não sei o que acontece. Eu acho que é da pessoa. Tem gente que tem facilidade para romance, eu acho romance dificílimo. Tem gente que tem facilidade para crônica, tem gente que tem facilidade para música, né? E para mim é mais fácil o poema. Eu não sei, porque o poema não necessariamente são versos, né? Depois você vai colocando, mas eu tenho uma facilidade de me expressar através do poema mesmo. E você acaba fez nascendo. algum curso para escrever poema ou foi espontâneo? Não, na verdade eu fiz faculdade de letras, eu sou formada em letras.
Inclusive, eu corrijo a redação também, um dos meus trabalhos padronizados. Mas eu já escrevia poemas desde os 15 anos, inclusive foi o poema que me levou para o teatro. Você lembra do primeiro poema que você escreveu? Lembro, está até no livro. Então diz aí pra gente. Bom, ele é meio agnóstico, tá? Só para... Feche os seus olhos e me diga, o que você vê? Todos rindo de você? Não. Você acha que vê a guerra começando e borboletas voando? Alguém te amando e a guerra terminando? Não, a guerra não começou, a guerra não terminou. Ela está acontecendo e ninguém sabe. Então me diga, quem deseja te vencer? O mundo anda lhe traindo. E ainda assim, Deus está sorrindo. Muito bonito. Gostou, Fábio? Bom, né, Fábio? Merece aplausos, né? Arrasou. Agora me dei conta de que ele é bem atual, né? Ele é bem atual, porque estão acontecendo várias... Ó, tá vendo? Já fazendo os seus Com certeza. network. Agora, Suzy, me diz o seguinte. Eu sempre cresci ligado a teatro, a show, a cultura, e eu sempre tive a parte de pintura, né? E de poesia, duas artes muito difíceis de se propagar, né? Apesar de hoje eu saber que tem vários locais onde você leva poesia. Você já ouviu falar no Corujão da Poesia? Já participou? me apresentei lá, mas tem muito tempo Com o João? Já. Com o João, que inclusive ele é meu homônimo, João Luiz. Inclusive João Luiz do Corujão. eu achei que tinha alguma coisa a ver quando foi anunciado o podcast. Eu fiquei imaginando, será que é do Corujão? Depois eu vi que não era, mas... Mas é o programão do João. Mas não é o programão do Corujão, é do João só. Tem tempo, porque na época... Ele agora está fazendo... Desculpe te interromper. É porque passa o texto, se eu não pegar, eu perco. Mas eu tive agora, coisa de um mês ou 3 semanas atrás, ele está fazendo mensalmente no Lamas, no restaurante Lamas, ali no Flamengo. E a gente esteve lá. E é muito legal. E eu não sou poeta, né? E aí eu tive a oportunidade, pedi a ele achou bom. Eu coloquei uma poesia, logicamente que eu não li, não tenho esse dom. Gostaria até de ter. Caramba, não vou lembrar o nome do cara. O cara é brilhante, é da Paraíba, no interior da Paraíba, não é João Pessoa. E Gessier Quirino, conhece Gessier Quirino? Não conheço. Gessier Quirino é um grande poeta matuto, né, do interior da Paraíba, aonde tantos outros poemas ele escreveu Vou-me embora para o passado, que é inspirado, logicamente, em Manuel Bandeira, e Vou-me embora para Passárgada. E aí ele conta nesse poema tudo o que ele viveu e também os antepassados dele viveram. Então ele conta desde Batmerson, né, personagens antigos e tantos outros, e é lindo, só que são 17 minutos de poesia. E aí eu coloquei no meu celular, as pessoas gostaram e tal, muita gente conhecia, tantas outras não conheciam. Mas por que eu estou falando isso? Esse sarau de poesia é muito interessante para quem faz poesia. E claro que não é o único, mas ele tem uma coisa de distribuir, que ele não chama de libertação, não chama de distribuição de livros, é libertação de livros. Aí Sim. Você ganha um livro, enfim, é um movimento bem bacana. Sei qual é. Na verdade, eu fiz parte da militância de poesia aqui, antes de lançar esse livro. Depois, quando teve a pandemia, eu já não estava mais no Brasil. Quando eu voltei, eu já estava afastada. Eu tinha que escolher entre poesia ou teatro, porque os dois tomam muito tempo. E eu preciso... É muita coisa para eu fazer, né? Eu preciso ganhar dinheiro, muito dinheiro, para eu poder... trabalhar com arte também, porque a arte às vezes me dá dinheiro, mas na maior parte das vezes não. Então... A arte dá dinheiro para quem? Pois é. Para quem tem patrocínio. Pois é. A gente precisa de quem está nos editais certos. Alô, patrocínio! Quem está nos editais. Me fez lembrar... Pois é, mas aí até você
trabalhar com edital e conseguir o edital leva um tempo. E aí você precisa daquele dinheiro para você se manter. Eu lembrei de uma questão que você falou agora, que você não era poeta e tal, mas que você não tinha o dom de fazer o poema, mas você poderia recitar, porque você é do teatro também. Não, mas eu sou do teatro enquanto produtor, não sou ator. Olha, mas tem uma questão. Eu conheço poetas incríveis, são poetas, não são atores, que na hora de recitar o poema, eles matam o poema deles. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, dá o poema de vocês para um ator recitar, porque a linguagem verbal é diferente da escrita. Tá lindo ali escrito, mas quando vocês começam a ler, fica horrível. Esse é um comentário que eu fiz quando eu apresentei para aquela galera ali no Lamas esse poema do Gessie Quirino. Não adianta eu pegar e ler, porque aquilo ali tem a sonoridade da voz dele, da maneira dele falar aquelas palavras. São palavras que saem da boca dele, saem do coração dele, não vai sair do meu. Entendeu? Agora, por exemplo, eu não sei nem o nome do personagem que ele fala lá com maior facilidade, eu não soube falar. E mesmo lendo, não vai ser o mesmo colóquio que ele, entendeu? Então é importante, quando a gente pensar em expressar um poema de um cara como ele, Gessie Quirino, manter a voz dele para que as pessoas reconheçam, através da fala, o mundo dele. Eu não posso fazer uma adaptação do mundo dele no interior da Paraíba com a minha linguagem carioca, Rio de Janeiro, entendeu? Independentemente de ser Zona Sul ou Zona Norte. Não, entendeu? Completamente. Então eu acho que isso, inclusive o João do Corujão falou, você lê, você interpreta. Eu falei, de maneira nenhuma, eu vou estragar o poema dele. E as pessoas gostaram. Lembrando que eu sei que não é o foco aqui, mas o espetáculo Ierma tem bastante poemas também. É bom saber. Tem bastante poemas. Alguns foram cortados porque pros dias de hoje fica muito maçante, né, pro público. E também tem um linguajar muito rebuscado. Mas tem alguns que estão mais ou menos na íntegra. Legal. Não, estão na íntegra. Suzy, e quem quiser se informar mais sobre os teus poemas, é o único livro ou tem outros livros? Eu estou preparando outro, mas aí vai ficar mais para frente. No momento é o único, bilíngue. Pode entrar em contato pelo Instagram, @suzy.saavedra. Suzy com S, S-U-S-Y. É só lembrar que é espanhol. Suzy. Suzy. Saavedra. E aí vocês falam comigo lá. Vocês falam comigo lá. Que bom que eu tive a oportunidade de apresentar vocês. Eu vou Suzy para vocês. E aí de não, hein? E aí de não. Porque eu sou o João Luiz Azevedo e ela é a Suzy Saavedra e nós estamos no nosso Programão do João. Olha aí, gente, eu sou o João Luiz Azevedo e esse é o nosso Programão do João, gravado diretamente do Rio Café Comedy Club, aqui na Rua Buenos Aires 53, no centro do Rio. E eu tenho que agradecer muito sempre. Primeiro, o nosso querido Fábio Rios, pela parceria e pelas gravações e edições do nosso programa. Agradeço também a Fabiana Salabert, gestora desse espaço maravilhoso aqui no centro do Rio, e em especial a Exotic Fashion, da Claudinha e do Crezinho, que me apoiam desde o início do Programão do João, lá em 2020, e sempre me traz roupas, camisas bonitas, que me faz sempre mais pimpão para vocês. É isso, muito obrigado a vocês, e acompanhem o nosso Programão do João nas redes sociais e no canal do Programão do João no YouTube. Para você que gosta de Clarice Lispector, nós temos um convite imperdível. É a peça Se Eu Fosse Eu, Clarice, da agrupação teatral Macaca, inspirados em contos de Clarice Lispector. O espetáculo aborda temas como feminino, espiritualidade, sexualidade, a descoberta do prazer, maternidade e outras epifanias dela. Ingressos no link aqui embaixo. Hoje eu
amor da minha vida. Se você ama o Cazuza tanto quanto eu, você não pode perder a exposição Cazuza Exagerado, que tá aqui no terraço do Shopping Leblon. Vem comigo que eu vou te mostrar tudinho. Alô, Rio! Tá na hora da gente viver exagerado, amar sem medo e cantar bem alto a poesia de um dos nossos maiores. O Leblon vai tremer com a maior exposição já feita sobre Cazuza. O poeta maldito, o rebelde com causa, o menino que fez da vida um palco e da dor arte. São 9 salas imersivas, cheias de emoção, ousadia e lembranças. Tem a Veraneio Preta, os manuscritos, o canecão e aquele grito que ecoa até hoje. O tempo não para. Cazuza vai estar em todos os lugares. Nos hologramas, nos vídeos, nas cartas e nos abraços que a gente nunca deu. Prepare-se para andar bem acompanhado por histórias que marcaram uma geração, porque, como ele dizia, viver é melhor que sonhar. A exposição abre dia 12 de junho no Shopping Leblon. Bora celebrar esse artista que foi só amor, dor, coragem e liberdade, porque Cazuza é para sempre. Olá, eu sou Totia Meirelles e estou aqui para convidar vocês para assistirem o meu espetáculo, Erivelto Como Conheci, aonde eu canto e conto uma linda história de amor através das músicas maravilhosas do nosso grande compositor Erivelto Martins. Vai ser no dia 20 de junho, às 19h30, no Teatro Rival Petrobras. Estou esperando vocês. Chegamos à reta final do Morte e Vida Severina. Ainda teremos mais 4 sessões nessa temporada de 2025 aqui no Rio de Janeiro. Então anota aí, as próximas sessões são sexta, sábado, domingo e segunda-feira, dia 16 de junho. Temos um encontro marcado aqui às 20 horas no Armazém da Utopia. Esperamos vocês. Venham! No dia 14 de junho, Niterói recebe Paulinho da Viola no projeto 4 Estações da Música. A partir das 6 horas, a Praia de São Francisco será palco de um show incrível com entrada gratuita. No repertório, clássicos do samba e canções que há tempos não eram apresentadas ao vivo. E não para por aí. O evento ainda contará com DJs, músicos convidados e muitas surpresas. Você está mais do que convidado para essa noite especial. Vamos juntos celebrar a música? Nos vemos lá! Queremos convidar todos vocês para assistir o nosso espetáculo Batman vs Coringa. Estaremos em cartaz no Teatro Delarte, no Shopping Barra Point, nos dias 5 e 12 de julho, sábado, às 16 horas. Ingressos à venda no Simpla. Esperamos vocês! Venha!